Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E hoje também, como muitas vezes aconteceu já, eu não estou no lugar habitual de fazer as gravações do podcast. Então você vai ouvir trânsito, eu estou bem próximo aqui de trânsito, cachorro latindo, criança passando, brincando e tal. Mas eu acho que não tem como a gente pular um assunto importante como esse que eu decidi abordar com vocês hoje. É engraçado essa coisa de eu fazer as gravações fora dos lugares habituais que eu faço as gravações, que é bem silencioso e tal, a acústica é melhor. É que eu lembro uma vez que teve uma pessoa que comentou, eu ouvi o cachorro latindo mais de 20 vezes. Então é mais ou menos isso que vocês vão ouvir hoje, né? Se não for mais, né? Ou barulhos a mais do que só cachorro latindo e tal. Mas tudo bem, ademais o que mais importa é o que a gente vai falar aqui hoje. Então, desculpe já os ruídos externos que provavelmente vai ter bastante neste podcast. E a gente vai falar um pouquinho sobre política na igreja, a gente vai falar sobre isso. Mas experiências bem mais próximas, que seria assim, local. O que eu vi, o que vivenciei quando estava presente todos esses anos da igreja, então não vai ser uma coisa mais generalizada, global da igreja, mas vou falar um pouquinho das experiências que eu vivenciei. Antes de entrar nisso, eu preciso falar uma coisa que ficou na minha mente desde quando eu vi. Eu assisti o último vídeo do Tom, do meu amigo Tom, do canal Minha História no Mormonismo, e ele falou, entre outras coisas, do livro Milagre do Perdão. E entre tudo que ele falou lá, eu preciso deixar registrado para vocês, é um adendo ao que ele falou lá, que ele falou todas aquelas premissas que o livro prega, tal, que você vai para o inferno se você sair dentro da caixinha que as regras da corporação Mormon impôs sobre você. E lá é bem taxativo quanto a isso. E o que eu queria colocar como adendo é que eu já bati um papo aqui, até mais de uma vez, no podcast, com a Gláucia Ceciliato, que é a tradutora oficial da igreja na época para o português do livro Milagre do Perdão. E uma das frases que ela falou quando foi mencionar sobre o livro, eu nunca esqueço. Está registrado, se você quiser, você procura aí bate-papo com Gláucia Ceciliato, é a tradutora do Milagre do Perdão, que ela bateu um papo comigo aqui no podcast, então você pode conferir. Mas uma frase que realmente não sai da mente é quando ela falou a respeito do livro Milagre do Perdão. Ela falou assim, simplesmente uma frase simples, curta, mas que diz muita coisa. Ela falou assim, é um livro horroroso. Normalmente, nós poderíamos resumir o livro nessa frase da Gláucia Ceciliato. O livro Milagre do Perdão é um livro horroroso, que fala muitas coisas condenatórias. Se você fizer isso, você vai para o inferno. É melhor, por exemplo, que você, perca a sua vida do que algumas outras condições de orientação sexual. É um livro horroroso, é um livro muito forte. Geralmente eu poderia falar para vocês assim, dá uma lida nesse livro quem ainda não leu, porque hoje não tem mais impresso, a igreja está sumindo com a impressão dele, lógico, a má impressão que causa, né? Mas você consegue achar digital, alguém tem, na minha época tinha um livro físico. Eu até poderia falar para vocês, dá uma lida para vocês verem que realmente é isso aí. Mas eu queria privar quem ainda não leu, a mente de quem ainda não leu, dessas coisas destrutivas para você. Então, eu vou incentivar você a não ler, o contrário. Então fica aí, em vez de você ler para conhecer o livro, para ver se é tudo isso que a gente fala mesmo, é melhor você não ler e poupar a sua mente disso. Porque quando eu li esse livro há muito tempo lá atrás, não tem como desler, né? Não tem como desler da sua cabeça esse livro. Então não faça isso. É um livro horroroso. Foi dito pela tradutora oficial do livro da igreja para o português na época. Então não veja. Acho que poupa sua mente disso. E é lógico, a igreja também quer fazer com que acho que esse livro desapareça aos poucos, por isso que ela parou de fazer a impressão e a venda dele no livro físico. Então esse é o adendo que eu queria fazer, muito pertinente o vídeo do Tom sobre isso. Então se você não viu, vai lá no canal do Tom, na Minha História do Mormonismo, procure o livro que ele fala sobre o Milagre do Perdão, tá? E agora vamos entrar na política. Eu acho que a gente tem que falar disso. Como eu não quero envolver lado de político nem nada aqui, né? Acho que cada um tem o seu, julga necessário um lado ou outro, então não quero falar sobre isso. Mas envolvendo a política, por exemplo, sempre falam assim, a igreja não se envolve em política.
Eu nunca vou esquecer, eu vou falar só uma experiência para vocês, para a gente poder abrir esse assunto. Eu era missionário de tempo integral e quando eu estava numa ala como missionário, estava eu e meu companheiro num domingo, e era época de eleições. E eu lembro que nós estávamos lá sentados ouvindo a aula tal, dominical, e no começo, né, na abertura, o professor da aula, ele falou assim, vamos fazer oração, tal, e fez oração. Aí ele falou, antes de eu começar a aula em si, eu quero chamar o irmão tal para vir aqui na frente, que ele tem uma coisinha para falar para vocês. E o irmão tal, esse irmão tal, ele foi lá na frente de todos ali e falou assim, olha, as eleições estão chegando, quero contar com a ajuda dos irmãos e das irmãs aqui, meu número é tal, 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 sou candidato a isso, isso, isso. Esse foi um dos exemplos que eu já vi. E também já vi outros momentos em que a igreja, eu lembro até hoje também, eu trabalhei em um lugar que o proprietário era membro da igreja, inclusive já foi um bispo. E um dia no trabalho, tá tudo bem até no trabalho e tal, mas ele falou assim, olha, e lógico, nesse lugar que esse bispo era o dono do negócio e tal, eu trabalhava lá, eu trabalhei um tempinho e tinha outros membros da igreja que trabalhavam lá. Já fiz também um podcast aqui sobre trabalhar com membros da igreja, mas não vou falar sobre isso agora, tá? É bem complicado esse assunto. Mas eu lembro que lá no meio do expediente e tal, o nosso chefe chegou, peraí, todo mundo. Aí entrou um homem também e era um amigo, um candidato a deputado, alguma coisa na época, e era um membro da igreja. Ele falou assim, quero falar aqui que todo mundo aqui que é da igreja vai conhecer este homem aqui que eu vou chamar, porque agora aí chegou o homem, entrou pela porta lá e começou a fazer a sua campanha e falou que estava contando que os membros da igreja pudessem ajudá-lo a que ele pudesse ser eleito, tal, votando nele. E esses dois não são também os únicos exemplos que eu tenho. Tem inúmeros outros momentos. Eu lembro até hoje, né, até agora falando um pouco mais nacionalmente, eu já tive um bispo que, acreditem se quiserem, na Sacramental era um dia de eleição, véspera, eu não lembro direito, mas eu lembro o que ele falou. Ele falou assim, estamos no momento de decisão e eu queria sugerir a todos os irmãos que fizessem a escolha que o Pai Celestial ou Cristo faria se estivesse aqui entre nós agora. Então, se você for votar, vote em tal, número tal, para a gente poder mudar este país. É interessante essas coisas, sabe? Porque a gente fala assim, será que chega isso lá na alta cúpula? Mas a alta cúpula também é uma política só. Eles se envolvem com cada coisa que a gente nem fica sabendo, né? Na massa da igreja nem fica sabendo. Então a igreja, ela é sim partidária, só que é lógico, aquela coisa, porque senão já tinha feito com, mas tem nos manuais que não pode interferir, mas calma aí, eu falo para vocês que eu já vi autoridades gerais, né, aqueles que a gente fala, né, nacionalmente, né, autoridade de área, presidente, eu já vi falar de candidatos, já vi, foi um serão, aí deu uma comentada, mas eu prefiro tal, hein, mas você decide. Isso aí é induzir, e isso existe. Eu, sinceramente, queria que quem estivesse ouvindo aqui o podcast já teve experiências assim dentro da Igreja Mórmon, ou quando você era membro, ou que você ainda é membro, poxa, deixa nos comentários do YouTube, por exemplo. Se você está no Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify, vá até o YouTube, que você comente ali, eu vou dar coraçãozinho, eu vou interagir com o seu comentário, porque eu sei que muitos já viram coisas parecidas em seus ramos, alas, estacas, e tem por aí afora. Eu lembro, por exemplo, um bispo que chegou a ser candidato. Ele era candidato a alguma coisa na cidade, que eu não me recordo agora, mas eu lembro que ele falava assim, não, olha só a frequência, olha só que eu via isso em reuniões, né, de liderança da ala. Olha, pessoal, eu estava fazendo as contas aqui e o tanto de frequência que a gente tem na nossa ala, mais os meus amigos do trabalho, não sei o que tem, eu posso ser eleito. A coisa mais legal de tudo isso, né? A coisa mais bacana de tudo isso é que quando chegou a eleição ele teve míseros, eu não sei se chegou a 10 votos, porque ele estava contando com o pessoal lá da ala, tal, que nem quis saber, talvez só falavam para ele, não, pode contar comigo, bispo, pode contar comigo, e isso aí a gente sabe que é uma cachorrada só. Mas isso
Eu estou pesquisando a igreja mórmon, como é que ela é apartidária, como é que é? Ela sim, essa é a igreja mórmon. E se você está dentro da igreja, firmão, mas me ouve aqui, você sabe que isso tem dentro da igreja. Eu com 40 anos dentro dessa corporação, eu vi muitos episódios assim, e tem. Então a igreja sim, ela tem aquela coisa de mistura. É lógico, a alta cúpula, não vão falar que não nos envolvemos em política, mas vai pesquisar a história. Inclusive, o crápula de Joseph Smith, aquele, é esse que a gente falou, que é o fundador da corporação mórmon, aquele que praticava poligamia, aquele que criou um banco e deu calote em muita gente, aquele que criou várias versões da primeira visão, aquele que tentou vender o livro de Mórmon, os direitos do livro de Mórmon, aquele que tentou e planejou o atentado ao governador e muitas outras canalices em sua vida, esse já tentou ser candidato à presidência dos Estados Unidos. Sabia disso? Por incrível que pareça, é um assunto tão manjado já, mas eu já conversei com gente que está há muito tempo na igreja que nem sabia que Joseph Smith já foi candidato à presidência dos Estados Unidos. É isso, no final da vida dele, para quem não sabe, ele queria ser chamado de General Smith. Se eu não me engano, é esse o nome que estava nos santinhos que ele estava preparando para a campanha dele. Ele já estava andando no cavalo com aquelas espadas embanhadas como um chapéu de coronel. Ele queria mudar a visão dele para isso, para que ele pudesse ganhar a eleição. Mas lógico, não deu tempo, porque ao longo de todas essas falcatruas em sua vida, ele foi adquirindo inimigos e foram lá e viram que ele estava preso, que ele ia ser julgado por muita coisa, só que não deu tempo, a turba foi lá, que chamam de turba, e foi lá, mas na verdade eram os inimigos que ele mesmo foi criando durante a sua vida. Então essa é a igreja. Aquela que fala, não, nós não misturamos com política, tá lá no manualzinho azul vermelho, não podemos dar nossas opiniões, mas você sabe que isso acontece. E outra, a gente já sabe que a corporação mórmon utiliza os membros como massa de manobra. Então por que não um líder que vai lá guiar uma estaca, uma ala e não sei o que tem, um presidente de área, ou seja o que for, que gosta de um candidato, é amigo de um candidato, ou ele mesmo vai ser candidato, ele vai utilizar a massa para isso, como benefício próprio. Poxa, tá todo mundo ali, o que tem eu falar? Não é verdade? E isso acontece. Eu nunca concordei, minha opinião pessoal, nunca concordei política com religião ou corporação, não dá certo. Só que isso sempre teve. Essa experiência que eu comecei falando do podcast, que eu estava na missão e vi um homem fazer uma campanha política numa aula de escola dominical, dali eu lembro até hoje desse dia, eu falei, que canalice. É uma mistura que para mim não dá certo, eu acho que não combina. Mas é isso que acontece. Então tem sim aquele teor de alguns membros ali vão sempre falar de política e utilizar a massa. Alguns líderes, na verdade, porque eles estão num pedestalzinho, então ele usa massa ali. Principalmente que eu não foi só uma vez que eu já vi bispos ou presidente de ramo, candidato, sei lá, vereador, sei lá, seja o que for, mas ali utilizando aquela massa, pô, se eles votarem em mim, já faz até a conta, né? Eu nem ouvi uma vez, esse que caiu do cavalo porque na verdade não recebeu os votos da igreja, da sua unidade, mas ele contava, não, se todo mundo que frequenta aqui votar em mim, não sei o que tem, é isso aí. Isso acaba nunca dando certo e além disso eu acho uma coisa que não é moral. Misturar essas duas vertentes de religião, igreja, seja lá o que for, e política. Mas é isso aí. Essas minhas experiências. Tem muitas outras detalhadas que eu poderia falar para você, de candidatos que eu já vi discursar na Sacramental e foi lá e começou a falar. Uma vez eu vi um homem, ele era candidato, eu não lembro que era prefeito, alguma coisa aqui numa cidade bem grande próximo. E eu lembro que ele ia entregar o cartãozinho da amizade. Sabe aquela coisa? Entrega um cartão da amizade. Quem que lembra disso? Para ganhar um livro de Mórmon, alguma coisa assim, deixando com todo mundo. Ele grampeava os santinhos dele de político e dava o cartão da amizade com isso. E é isso aí. Isso é o que tem dentro dessa corporação. Mais um monte de coisa que a gente já falou aqui nesse tempo todo. Mas e aí? O que você acha? Eu queria saber. Então, se você está nas plataformas de podcast, vá até o YouTube. Vamos usar as áreas de comentários ali para a gente bater um papo. Eu vou responder todo mundo também, tá? Dessa vez eu não vou deixar só coraçãozinho. Se você comentar, deixar sua experiência, falar como é que foi, se você já viu algo assim dentro da corporação, essa mistura de religião com política dentro da igreja, você fala para mim.
beleza? Deixa lá nos comentários e é um jeito de você falar comigo e eu poder responder você. Tá certo. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.